Isaías capítulo 3. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Versículo 9. A cena de um julgamento é apresentada no capítulo de hoje. Diante da rebeldia e apostasia de Judá, o Senhor anunciou a sua sentença contra os impenitentes. A escassez de alimento e de água e uma liderança fraca e despreparada seriam as primeiras consequências de sua conduta vil. Deus condenou a vida de excessos com que viviam os líderes do seu povo, enquanto oprimiam o povo e desprezavam os pobres. O luxo e a ostentação os levou a uma vida religiosa medíocre, e tanto os homens como as mulheres trocaram a beleza das virtudes divinas pela aparência do mal. Estavam tão acostumados com o pecado que não se importavam em torná-lo público, desafiando a gloriosa presença de Deus. Havia opressão entre o povo. Uma constante agitação com provocações e dissensões debilitava a nação, de forma que até as crianças perderam o respeito pelos mais velhos, e os que eram considerados desprezíveis eram atrevidos contra os mais nobres. Jerusalém se tornou na capital da desordem e do caos. Não fosse pela mão de Deus a intervir e pelos justos que ainda restavam ali, e a cidade poderia ter tido o mesmo fim de Sodoma e Gomorra. Ó povo meu, esta é uma expressão que denota compaixão, mas também uma profunda tristeza. O Senhor estava profundamente triste com as atitudes daqueles que se chamavam pelo seu nome. Aos anciãos e príncipes de Judá foi dito: que há convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo aos líderes: o que há com vocês? Por que vocês praticam a iniquidade contra aqueles que deveriam estar cuidando? Dois grupos estão bem destacados neste capítulo: os líderes e as mulheres. Grande é a responsabilidade dos líderes espirituais diante de Deus e daqueles por quem Cristo morreu. Ninguém em sã consciência deveria assumir tal responsabilidade, senão mediante humilde e constante entrega do coração a Deus. Um líder não consagrado se torna em uma pedra de tropeço que, a depender de seu nível de influência, pode levar milhares à perdição. Com palavras suaves e discursos agradáveis, apela ao juízo dos ingênuos, com a religião onde o amor é a desculpa para se pisar na lei que julga observar, ignorando que o Deus que é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, é o mesmo que estabeleceu a sua lei como imutável fundamento de seu amor e caráter. Igualmente, as mulheres possuem a sagrada e santa responsabilidade de serem as auxiliadoras do marido e educadoras dos filhos. Não foi sem razão que Salomão declarou: a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Uma mulher temente a Deus tem uma obra a desempenhar no lar que supera qualquer obra realizada na terra. Quando bem compreendida a sua função e assumidos os deveres com a devida dedicação e consagração, a mulher recebe do alto as virtudes que a farão bem-sucedida no que fizer, ainda que não consiga ver os resultados como gostaria. Amados, que de nós seja dito: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Não fomos chamados para seguir pessoas, a não ser que estas revelem o caráter de Cristo. Também não fomos chamados para nos assemelharmos ao mundo, mas fomos chamados para seguir os passos do nosso Salvador, olhando firmemente para Ele e pelo Espírito Santo
sendo santificados através da palavra, para que então possamos dizer como Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Senhor dos exércitos, há um inimigo irado, sabendo que pouco tempo lhe resta e que tem feito de tudo para nos destruir. Os líderes e as mulheres do teu povo têm sido fortemente atacados com ideologias e teorias humanas que relativizam a tua palavra. Pai, livra-nos deste mal e ajuda-nos a vivermos a tua vontade, ainda que mal compreendidos ou perseguidos. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, imitadores de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.